Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e vamos ler daqui do versículo 4 até o 13. Se preferir, apenas ouça. Diz assim a palavra do Senhor: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. E hoje, de um modo muito especial, queremos te render graças pelos nossos estreitos, pelas travessias dolorosas que muitos de nós temos passado, porque sabemos que essas travessias têm um propósito santificador da tua parte. Rogamos a ti, Senhor, que tenhamos as nossas forças renovadas, que possamos seguir em frente na força que só o Senhor pode suprir. Fala conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, as que estão aqui presencialmente, aqueles que também vão nos ouvir pelo vídeo, já ouvimos tantas mensagens nesse texto, mas como a palavra é viva e eficaz, há sempre algo novo a aprender cada vez que nós nos debruçamos de um texto da palavra, mesmo sendo um texto muito conhecido. Há sempre algo que o Senhor deseja ministrar a cada uma de nós. Esse capítulo de Hebreus nos remete a uma espécie de estádio onde se realiza corridas atléticas. Já no primeiro versículo, o autor diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se ainda estamos aqui, há algo a ser feito em nós e através de nós, apesar de nós. Há sempre algo que o Senhor deseja ministrar
cada uma de nós. E é muito comum no meio da igreja, as pessoas dizem: essa palavra foi para fulana, foi para fulana. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Ela tem que cortar primeiro a quem anuncia e depois aqueles que ouvem. Aqui nós entendemos que há uma corrida de fé a ser empreendida e percorrê-la vitoriosamente é o grande objetivo de todos os cristãos de todas as épocas. Alguns corredores cansam e desmaiam, enquanto outros perseveram até o fim e conquistam o prêmio. Que prêmio? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos olhar para os campeões dessa corrida, que estão mencionados no capítulo 11 desta epístola, e eu queria passar como lição de casa a leitura do capítulo 11 de Hebreus, de todo o capítulo 11, que vocês meditem naquele relato glorioso daqueles que são chamados heróis da fé. O propósito do atleta é trazer glória e honra para a sua nação. Este é um sinal de patriotismo. Do mesmo modo, nós, como corredores espirituais, precisamos chegar vitoriosos em nossa pátria celestial. A principal lição do texto é a perseverança que devemos ter para completar a corrida da fé, mesmo em meio a tantos obstáculos. E nos últimos tempos haja obstáculos para tentar barrar o nosso caminho ou nos fazer retroceder na fé. São muitas as lutas, são muitas as agonias, são muitas as questões, são muitas perdas, mas o Senhor, Ele tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Se não fosse o Senhor, como diz o salmista, que tem estado ao nosso lado, os nossos inimigos, sobretudo os espirituais, já teriam nos engolido vivas. A vida dos que desejam viver piedosamente é uma vida marcada por provas, muitas vezes duras e incompreensíveis. E isto nos leva a uma pergunta inevitável: por que somos provados por Deus? As provas são testes de fé ou correção para que abandonemos pecados recalcitrantes. E a palavra de Deus está repleta de exemplos sobre este assunto. Tanto uma situação quanto a outra nos leva aliás, nos revela que somos filhos a quem o Senhor ama e corrige, visando um fim proveitoso. Nós não corrigimos os filhos dos outros, corrigimos os nossos filhos. Com Deus é do mesmo modo. Hoje, no entanto, gostaria de me ater na correção de Deus quando seus filhos pecam. E estamos todos pecando continuamente, se não em atos ou em palavras, mas intenções e inclinações dos nossos corações. O autor da epístola dá 3 provas de que a correção vem do coração amoroso do Pai Celestial. Primeira prova, as Escrituras. Ele argumenta que a nossa luta contra o pecado não tem sido tão árdua ao ponto de irmos ao martírio para vencê-la. Ele faz uma citação aqui, que eu não vou repetir, de Provérbios 3, 11 e 12, depois você lê. Os leitores hebreus receberam uma exortação ou encorajamento porque haviam esquecido o que dizem as Escrituras e tinham perdido o ânimo, ficando ao ponto de desistir. A correção de Deus é o meio mais eficaz para atingirmos a maturidade que tanto necessitamos. Quando estivermos prontos, maduros, seremos colhidos por papai e vamos para casa. O Senhor deseja que amadureçamos
para nos confiar a sua obra. A segunda prova inconteste é a experiência pessoal com o Senhor. A experiência do outro não serve para você. O Senhor disciplina e corrige os filhos a quem ama. Então essa palavra que está sendo trazida hoje, primeiro ela me corta, depois a cada um de vocês que tem escutado. Todos nós tivemos um pai, e se esse pai foi fiel, precisou nos disciplinar. Se uma criança é deixada por conta própria, ela crescerá e se tornará um adulto tirano e egoísta. Note que um pai, repito, só disciplina os próprios filhos. Não podemos disciplinar os filhos dos outros. Assim, todos os filhos de Deus recebem sua correção. Por isso, se você não tem sido corrigido, é porque você não é filho. Ainda não nasceu de novo. E é tempo de nascer de novo. Uma das áreas mais suscetíveis à correção é a área da sujeição às autoridades constituídas. Neste caso, a vara da provação que Deus usa é a humilhação. O versículo 9 do contexto lido sugere que se não nos submetemos à correção de Deus, seremos ceifados prematuramente desta vida. Se um cristão persiste em sua resistência à vontade de Deus, o Senhor pode permitir que sua vida seja virada para que ele não se perca. Difícil de entender. E a terceira prova são os resultados positivos dessa sujeição nossa ao Senhor. No momento em que a disciplina está sendo aplicada, não é nada agradável, nem para o pai, nem para o filho. Mas seu efeito é sempre proveitoso. Por mais dolorosas que sejam as provações do pai, elas são uma prova inconteste do seu amor pelo filho. Quais são esses benefícios do ponto de vista espiritual? Fruto pacífico, fruto de justiça, a rebelião cessa e o filho passa a ter íntima comunhão com o pai. A correção também incentiva o filho a exercitar-se nas coisas espirituais, a palavra, as orações, a meditação, o testemunho. A atitude correta em meio à disciplina é demonstrar reverência ao pai, sujeitando-se a ele e usando a experiência para exercitar-se espiritualmente na piedade. Para de pedir marmita. Vá buscar no celeiro de Deus o alimento que você precisa. Para de depender da oração do outro. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor, clamando pelo poder que é no sangue de Jesus. Senhor, ouve o meu clamor. Sonda meu coração. Vê se há em mim caminhos maus. Tira-os de mim, Senhor, e conduze-me ao caminho eterno. Nós somos rápidos no gatilho para acusar e para enxergar os defeitos dos outros, menos os nossos. Quanta coisa precisa de conserto nas nossas vidas. Quantos entulhos armazenados nos nossos porões que já apodreceram e precisam ser tirados de lá em confissão diante do Senhor, sobretudo em relação aos perdões que precisamos liberar para aqueles que nos têm ofendido, e não têm sido poucos nos últimos tempos. Os versículos 12 e 13 trazem uma exortação à parte mais madura da igreja, para não causar tropeço aos novos na fé. Por isso eles são exortados a restabelecer as mãos decaídas
e os joelhos trôpegos, para poder testemunhar diante dos fracos na fé. Somos observados o tempo inteiro por homens e por anjos. Anjos eleitos e anjos caídos, que são a grande torcida contra, esperando a nossa queda. Que estejamos atentos diante do Senhor, sempre, sempre, sempre clamando ao Senhor que sonde os nossos corações. Só Ele sabe as coisas que nós não confessamos, mas que Ele venha com toda liberdade aos nossos corações e fale com cada um de nós. O que é que nós aprendemos aqui nessa brevíssima meditação? Primeira coisa, por mais dolorosa que seja uma prova, ela é sinal do zelo amoroso do nosso Pai Celestial. Ele não desiste de nós, Ele nos corrige. Somos corrigidos porque somos filhos. Deus deseja que nos tornemos maduros, que avancemos e que vençamos a grande corrida da fé. Em segundo lugar, a atitude correta face às provações é demonstrar reverência ao Pai, sujeitando-se a Ele. Todos nós estamos passando por provas. E por último, que não desanimemos, continuemos a corrida da fé. Deus tem propósito nesta situação específica que cada um de nós está passando. E Ele já nos habilitou para a vitória. Que vençamos na força que só o Senhor supre. Amém? Que Deus abençoe e aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Amém.